Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Gente, tá chegando a hora. Não vai dar nem tempo mais de ficar pedindo para vocês se inscreverem no canal. Quem tá, está. Quem quiser vir, que venha. Mas agora é sangue e coração, mas sangue frio, sangue frio. Todo mundo gosta de uma historinha aqui, né? Uns não gostam muito, não. Mas eu consigo contar história sem sacanagem. Essa é a grande vantagem. Então é o seguinte, deixa eu contar um pouquinho de história aqui. Eu não sou historiador, não sou professor, não sou nada. Sou um simples mortal. Para quem não sabe, eu sou técnico de manutenção de grandes máquinas. Sou especialista em plataforma de petróleo em geral, né? Trabalhei 16 anos embarcado offshore. Fui desde limpador de chão até supervisor de unidade marítima, fiscal de contrato, gerente de contrato da Petrobras. E minha atividade fim mesmo é desmontar grandes máquinas, motores, turbinas, desmontar e depois tentar montar, né? E eu dei sorte. Eu consegui montar todas elas de volta. E mais sorte ainda que elas funcionavam. Tá? Essa daí é a minha formação. É da onde eu venho. Sou técnico mecânico, tá? E a minha especialização é essa. Mas não é sobre essa história que eu vou falar, não. Essa história eu conto mais para frente uma hora. Tá? A hora que o pessoal tiver muita coisa mais para escutar. A Primeira Guerra Mundial, isso é para explicar o dia de hoje, tá? Eu vou contar essa historinha só para explicar o dia de hoje. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira, né, assim, grande guerra. Foi a guerra, na realidade, onde o rentismo entrou em campo, onde os banqueiros entraram bancando a situação e, para esses banqueiros terem poder, eles precisavam colocar políticos, parceiros, comparsas, e tudo isso aí porque, em que pese todos os vícios, todos os mandos e desmandos das casas reais, elas não deviam nenhuma obediência a banqueiro, a nada disso. Mas isso aí é uma vertente. O que eu quero falar é sobre outra coisa. Tá? É sobre a operacionalidade da guerra. Foi a primeira guerra pesada, morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas. Tá? Mas o principal foi talvez a guerra assim, entre forças opostas em enfrentamento contínuo, mais violenta, mais sangrenta e mais suja de toda a história. A Segunda Guerra Mundial matou muito mais gente, matou 70 milhões de pessoas, 80, ninguém sabe direito. O nego fala de 45 a 80 milhões, até 90 milhões, até 100 milhões as pessoas chutam. Então é o seguinte, realmente houve essa extensão, mas era uma guerra de conquistas. Era uma guerra de conquista. É uma guerra onde se caminhava, ou então depois o contra-ataque era violento, como foi a frente russa, que chegou ao subúrbio de Moscou e depois veio até entrar em Berlim e acabar a Segunda Guerra Mundial. Então, inclusive, é até bom deixar um detalhe aqui para vocês, histórico. Tudo isso que eu estou falando pode ser comprovado e eu não estou com a Wikipédia aberta, nem nada aberta não, que eu não preciso para coisas para assuntos que eu domino. Talvez uma data ou outra, um nome, realmente eu tenha que recorrer. Se você for me pedir o nome de um general qualquer aqui de alguma ação, talvez eu tenha que recorrer a isso. Fora isso, a história em grandes rasgos, eu não preciso não, porque eu convivi com isso a vida inteira. Tá? Então é o seguinte, alguns dados interessantíssimos. Apesar do resgate do soldado Ryan e de toda a filmografia americana, Hollywood, que faz uma coisa maravilhosa, faz uns filmes bonitos, né? Aquele resgate do soldado Ryan, né? Que eu acabei de citar, fantástico, bonito, emocionante, tudo. Só que tem um probleminha, né, nessa história toda. Falta combinar com os russos, né? De cada 10 soldados alemães que morreram na Segunda Guerra Mundial, 9 morreram nas mãos do Exército Vermelho. Morreu na mão dos comunistas lá, do exército de Stalin, que também foi o país mais devastado pela Alemanha. Então isso daí é só um dado. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 90% dos alunos da França, que foi o grande país a ser libertado,
foi o grande país que foi invadido, né, pela Alemanha, inclusive se dividiu, né, República de Vichy embaixo, aí é outra história para aula, não é para mim não. A França foi liberta e em 1946, 48, 90% das crianças francesas, quando perguntavam quem ganhou a guerra, quem libertou a França, eles falavam que era a União Soviética. Né? Isso em 1945, 46, 47, 48. Com a Guerra Fria, com a cortina de ferro e com a Rússia, a União Soviética, virando inimiga e Hollywood entupindo o mundo de filmes, hoje só 10% dos jovens franceses atribuem aos russos a real vitória e a libertação da França. O dia D é uma história que eu conto à parte, me cobrem, eu vou contar a história do dia D, a real história do dia D, o porquê do dia D, porque que os Estados Unidos colocou um monte de sertanejo americano para morrer, sertanejo pobre americano para morrer nas praias da Normandia e de Omaha lá, para isso aí. Mas eu voltando lá, eu estava lá atrás. Aí é o seguinte, a Primeira Guerra Mundial foi muito sangrenta, porque pela primeira vez se empregou artilharia pesada e principalmente metralhadoras. E foi feito um fronte de 350 quilômetros, que descia do Mar do Norte, né, na costa da França, descia, passava e ia até os Alpes suíços. Era a guerra de trincheira. Foi a guerra mais suja, mais sórdida, mais imunda. Não tem nada para mesurar o que foi aquilo. Foram anos e anos em que os poderosos botaram os filhos dos camponeses e os cidadãos comuns para se matarem. A guerra é a mais bestial de todas as atividades humanas, porque coloca um cidadão de bem de um país para atirar num outro cidadão de bem de outro país, em que, se não fosse aquela guerra, aqueles dois caras poderiam ser os melhores amigos do mundo. E um tá ali para matar o outro. Enquanto nos salões aveludados, acarpetados, fumando charuto e bebendo uísque e champanhe, os poderosos deliberam sobre a vida e a morte de todos eles. Essa guerra de trincheira ficou famosa porque pelo menos 30% de todas as mortes aconteceram ali. E ela foi inócua, porque as trincheiras, os alemães cavaram as trincheiras de um lado, os franceses, ingleses e os americanos, depois que chegaram, cavaram do outro, e ficaram ali atirando uns nos outros e morrendo aos milhares, depois aos centos de milhares e depois aos milhões, né? Sem alcançar objetivo nenhum. Tanto é que entre essas duas trincheiras existia um lugar chamado Terra de Ninguém. Aquela Terra de Ninguém era onde, quando se levantava uma bandeira branca, já teve até episódios deles comemorarem o Natal. Olha o surreal, comemorarem o Natal, trocarem presentes e depois voltarem para suas trincheiras para se matarem. Olha que coisa. Aquilo ali ficou Terra de Ninguém, porque você avançava 1 quilômetro num dia e depois eles avançavam 500 quilômetros, outro quilômetro no outro dia. E ficou ali até praticamente o final da guerra, até as forças mecanizadas conseguirem romper isso aí e abrir as trincheiras. Então aquilo ali era Terra de Ninguém. Então Terra de Ninguém é hoje. Essa quinta-feira nossa é a Terra de Ninguém. Nós estamos na Terra de Ninguém. Está todo mundo entrincheirado de um lado, todo mundo entrincheirado do outro, e a gente aqui no meio na Terra de Ninguém, fazendo as conjecturas do que vai acontecer amanhã. Hoje foi o dia de o pessoal remoer erros e acertos do debate. Foi o assunto mais comentado em todas as rodas. Todo mundo assustado com a incapacidade do Haddad, a fragilidade dele, e também vou até advogar um pouquinho a favor dele. A tarefa é dura, né?
A tarefa é dura porque o PT teve a ideia sensacional, não sei para que servia que Deus, ou para servir a quem, de lançar um candidato nesse momento ímpar da vida e da história dele, quando o certo estratégico seria se recolher, fazer um trabalho de lamber as feridas e partir para daqui a 2 anos, 4 anos, reestruturado, fazer isso aí. Ele deveria ir para os bastidores e fazer a diferença. Não, ele quer o protagonismo e vai fazer a diferença, só que de um ponto de vista totalmente caótico. É isso aí que o PT está fazendo. Hoje, o que se viu mais foi petista putinho, dando pulinho, revoltado. Ai, o Ciro atacou a gente, nós também não vamos votar mais nele. Então eu encontrei um monte de pedetista. Rubem, o Ciro teve uma atitude totalmente errada, Rubem. O Ciro não poderia fazer aquilo. Não poderia fazer o quê? Não atacou, o PT atacou, não. Ele falou que não quer ninguém do PT no governo dele. Ele fez certíssimo. Para cada petista que não iria votar nele, ele agradou 10 eleitores que podem vir a votar nele. Essa turma todinha que está reclamando, olha só, quando um amigo seu petista reclamar do Ciro pelo que ele fez, pela atitude dele no debate, analisa aquele cidadão que você sabe que ele não iria votar no Ciro. Todo mundo achou que o Ciro teria que entrar lá com a foto do Lula livre, batendo pandeiro, como Paulo Pimenta, tá? Com um carimbo na mão para carimbar notinha Lula livre e servindo de escada para poste. Ora, a gente usa escada para subir no poste. A gente não dá uma escada para o poste subir. Vá se catar. Um amigo meu, ainda cheirando a leite, algum tempo atrás, quando eu reclamei de toda a atuação do PT em relação ao PSB, ele bateu no meu ombro e falou que, bicho, isso é política, isso não tem nada a ver não. A resposta que eu tenho para ele e para todo petista, eu falo, isso é política, não tem nada a ver não. Mas tem muito a ver sim. O Ciro fez certíssimo. A estratégia do Ciro foi correta, eu não vou repetir aqui, senão vocês vão dizer que eu estou fazendo o mesmo vídeo de ontem repetido. Não é nada disso. Tá? A estratégia foi ótima, perfeita, e agora vamos colher os frutos. O Ciro está se convalescendo do problema, ele ontem estava entupido de analgésico, mesmo assim levou a termo, bateu na hora certa. Muita gente aqui, atenção, você que acha que o Ciro tem que bater no PT, não pense você que é pegar um pedaço de pau e arrancar os miolos, não. Tem que bater com inteligência. Entenda bem uma coisa, o cidadão brasileiro, ele é uma bomba relógio, ele é um perigo. Ele adora, o Brizola sempre falou, não sei se a autoria é dele ou de quem seja, se alguém tiver quem foi o autor, coloca aí embaixo para dar um pouquinho de cultura para os outros, que só eu aqui tá foda, né, gente? Então, é brincadeira, tem muito comentário inteligente aqui na página. Tá? É o seguinte, o povo adora a traição, mas detesta o traidor. Então é a mesma coisa, o pessoal adora a denúncia, mas não gosta quem denuncia, não. Por isso que eu falo que a Marina não foi a grande vencedora do debate de ontem. Ela sim, ela foi necessária, ela foi incisiva, ela foi excelente, ela bateu direitinho. E o Ciro veio, bateu na medida certa e veio colhendo os louros, mostrando para todo mundo que é um candidato sério, com proposta, equilibrado. Tipo, a sorte está lançada. Eu sou esse aí, gente. Esse cara sou eu. Por que é que você não vota em mim? Você não tirou a Dilma e o PT por corrupção? Você não aguenta mais incapacidade? Você não aguenta mais ladrões? Você não aguenta mais incompetentes, picaretas? Ué, então você me quer. Você traçou um desenho no ar, você traçou o rosto, o desenho, a silhueta de um candidato, e esse candidato sou eu. Prazer, Ciro Gomes. Então o Ciro fez bem esse papel, foi perfeito, ótimo,
Agora, é esperar o próximo passo. Ninguém em momento algum, eu não estou aqui para vender falsa ilusão, tá, gente? Mas mesmo que se tivesse que vender, eu venderia. Eu não estou aqui para botar ninguém para baixo e eu não aceito ninguém para baixo. Vamos encarar a realidade. O trabalho é duro, é pesado, estamos subindo e eles estão em queda. O que nós temos que fazer é que a gente se cruze, que esses dois pontos se cruzem antes da eleição. Vai dar? Claro que vai dar. Mas vai dar se você fizer a sua parte. Se eu fizer a minha parte. Se o Cláudio fizer a parte dele. Se o professor Tiago lá fizer a parte dele. Se os amigos aqui de baixo fizerem a parte dele. Se todo mundo aqui, porque eu não posso citar, porque graças a Deus são centenas de comentários todos os dias. Então, se eu for citar um por um, eu vou sempre deixar alguém de fora. Então, eu tenho alguns aqui de cabeça, mas não vou citar porque eu vou citar meia dúzia e vou deixar os outros de fora. Então é o seguinte, a nossa luta é primordial, é preponderante. Ciro Gomes não tem dinheiro, Ciro Gomes não tem estrutura, Ciro Gomes não tem um grande partido, Ciro Gomes não tem banqueiro, Ciro Gomes não tem caixa 2, 3, 4 e 5, tá? Ciro Gomes não tem jatinhos para andar por aí, Ciro Gomes só tem Ciro Gomes e a gente. E 30 segundos de televisão. E quando ele pode aparecer num desses debates. Aí vai num debate desse, vote no Lula, vote no Poste, vote no Haddad. Aqui, ó, eu prometi que não ia falar palavrão hoje, e tô cumprindo. Aqui, ó, imagine o gesto. Aqui, ó, Haddad. Aqui, ó. E como finalmente ver... Para encerrar hoje com chave de ouro, nessa terra de ninguém, a gente vai falar aqui sobre o Bolsonaro e seu ilustre vice. Tá? Isso aqui pode me custar a vida amanhã, pode me custar uma prisão perpétua que eu estou falando, e eu estou cagando para isso. Porque quem tem orifício anal, tá? Quem tem medo. Então eu não devo ter, porque eu não tenho. Esse Mourão é um animal. Isso é um animal. Isso é um ser do mal. Ao contrário do Bolsonaro, tá? Não estou defendendo o Bolsonaro. O Bolsonaro é um equivocado. É um boneco, é um usado, é um cara que vestiu o personagem. Eu tenho 55 anos de idade. As pessoas têm que respeitar um pouco, que eu conheci um pouco da vida. Outros aqui são mais idosos do que eu, ou mais experientes. Aqui não tem idosos, aqui tem experiência. Mais experiente que eu. É o seguinte, você olha para os cornos do Bolsonaro, olha para as fuças dele. O Bolsonaro não é um cara do mal. Por mais que os identitários... voltei, eu não ia deixar o identitário de fora. Tentem pegar... O Bolsonaro é um equivocado, é um idiota. O Bolsonaro seria um ótimo oficial para a guerra das trincheiras. Era uma guerra de imbecis, uma guerra sem motivo aparente. Ele seria um oficial completo, talvez morresse lá num ataque infame daqueles que não levou o exército dele a lugar nenhum e hoje teria uma placa pendurada em algum lugar. Mas ele essencialmente não é mau, tá? Mourão não. Mourão essencialmente é mau, perverso, sádico. Um cara desse não poderia estar nas Forças Armadas, porque eu sou um cara que eu tenho orgulho de Forças Armadas. Por mim, o Brasil teria o melhor exército e o mais forte do mundo. Eu ia falar pica, mas não falei, porque alguém pode dizer que é palavrão. Então, eu não vou falar pica, tá? Tá bom? Então é o seguinte, para mim o Brasil teria bomba atômica, bombardeiros estratégicos nucleares, porque a melhor coisa que existe no mundo para salvar a gente da violência se chama paz armada. Porque quem tem medo. Quem tem aquele negócio, aquele orifício, tem medo. Uns não têm, uns são malucos como eu, mas quem tem medo. Tá? Então, a outra nação te respeita e não te ataca e você consegue fazer com que os filhos da sua nação não sejam dizimados, assassinados, subjugados, escravizados, como foram os africanos aqui, que vieram para cá como escravos. Vieram escravos por quê? Porque a tribo dele, o caramba, não tinha um bom... Claro que não existia na época, né? Mas, analogicamente, não tinham as forças armadas picas, tá? Para defendê-los, porque senão todo mundo ia voltar de mão abanando. Tantos que foram caçar os escravos, quanto os aliados que eles tinham lá também, que existiam tribos de negros vendendo negros. Isso é coisa para a gente conversar mais para frente também. Identitário odeia esse papo, mas eu não. Então é o seguinte, para mim, as Forças Armadas é o que de melhor um país pode ter.
mas não com uma bosta igual esse Mourão. Isso é um ser do mal, um elemento maléfico, perverso. Todas as falas dele, para ele, todo cidadão de bem tinha que ser das Forças Armadas. Aí a gente não plantava, não colhia, não comia, a gente ia comer farda, ou então fazer meia, tá? Para ele, todo mundo tinha que nascer homem. Aí a gente não ia ter filho, ninguém ia cruzar, né? Porra nenhuma, porque para ele todo mundo é macho, todo mundo é homem. O caramba, é igual aquela história que o nego fala assim, o cara chegou, eu vou ter que dar uma de gaúcho, né? Fala assim, pô, barbaridade, tchê. Aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aqui só tem macho, aqui todo mundo é macho. E aí no Rio de Janeiro, como é que é? Eu falei assim, rapaz, aqui não, cara, aqui metade é mulher. E eu vou dizer pra você, é bom demais. É bom demais. Então vocês são tudo homem, se virem pra lá. É essa a visão que esses caras têm. Você é um idiota, um retardado. Acha que todo mundo tá abaixo dele. Ele acha que é uma força extra da galáxia. Esse cara, se deixar, ele entra em guerra com a Venezuela e em 15 dias é bom porque é o seguinte, ninguém vai precisar mais estudar castelhano. Porque hoje, se as Forças Armadas brasileiras entrassem em guerra, além de matar nossos irmãos aqui, nossos pobres, numa guerra inútil, a gente, em um mês, a nossa capital era Caracas e o nosso idioma oficial ia ser o castelhano. Tá? Mas amanhã eu venho quente. Amanhã, se tiver alguma pesquisa sair de madrugada, eu faço um áudio extra, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.